Cumprimentar toda a igreja do Senhor com a paz que nós temos em Cristo Jesus. É uma satisfação dentro de minha alma de estar convosco, vindo aqui trazer a palavra de Deus aos vossos corações, cuja palavra vocês estão muito bem familiarizados. A cada culto que acontece aqui, recebe uma boa medida, uma boa porção, dada pelo nobre e estimado pastor Florencio. E não é de agora que eu o conheço, já de algum tempo. Nós estivemos ali no Seminário Adonai, eu estive ali aprendendo com ele, para a glória de Deus. Então eu quero convidá-los para que vocês, juntamente comigo, vamos fazer uma releitura do texto que está em Mateus, capítulo de número 27. Nós vamos ler apenas dois versículos. Louvado seja Deus. Mateus capítulo 27 e o versículo 45 e o 46. No esforço, vou aqui tentar, segundo a dispensação da graça de Deus, descrever o que nós encontramos no versículo 46. É um pouco desafiador ter que descortinar o que esse texto traz para nós. O pastor Florencio me colocou num aperto. E vamos ver o que tem daqui para frente, né? Depois da leitura desta palavra. Mateus capítulo 27 e o versículo 45. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: E houve trevas sobre a terra, desde a hora sexta até a hora nona. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Podem tomar assento, dando glória para Jesus. Nós nos utilizamos em nosso país, Brasil, a descrição dos horários bem diferente do que nós encontramos nessa escritura dada a nós por meio de Mateus. O texto bíblico diz no versículo 45 que houve trevas sobre a terra desde a hora sexta até a hora nona. A hora sexta começa exatamente às 7 da manhã. A hora nona vai até às 3 horas da tarde. Então ali estava a terra inteira coberta de trevas, do horário das 7 da manhã até as 3 da tarde. Quando de repente nós, olhando o versículo 46, por volta da hora nona, aproximando-se às 3 horas da tarde, Jesus Cristo, ele bradou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Na interpretação de seu público que estava como espectador e nas proximidades da cruz, a interpretação que tiveram era que Jesus Cristo estava clamando por Elias, invocando Elias. Mas na verdade Cristo estava expressando um clamor do tamanho que era a dor e o sofrimento que ele padecia naquele lugar. Então observe que o mistério da crucificação é somente intensificado por esse grito ecoado por boca do Cristo Redentor no Calvário. Ele foi de fato abandonado pelo Pai. É por isso que ele pergunta: Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo que Cristo tem ali é da sua humanidade, não da sua divindade. Cristo, ele assume a forma humana, ao mesmo tempo também que ele assume as dores que são comuns à própria natureza humana. E naquele momento Cristo sente as dores que nós poderíamos sentir naquela cruz. Então ele exclama abertamente dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas a vontade de Deus revelada é manifestada a nós em sua palavra ou em suas obras. E em sua palavra nós observamos, por exemplo,
em Apocalipse 13, no versículo 8, está escrito de antemão, como antecedência, como presciência, o texto diz que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, nos parâmetros proféticos da Bíblia, dos parâmetros proféticos de Deus, o Senhor, numa antevisão, já preparou a morte de Cristo para esse momento. Louvado seja Deus. Enfim, a vontade de Deus, amados, ela é a medida de todas as coisas, e Deus sabia até que ponto Cristo poderia suportar aquela dolorosa cruz naquele momento ali, de maneira que em Isaías 43 e no versículo 10 nós encontramos que foi o próprio Deus quem planejou a morte de Jesus, que foi o próprio Deus que providenciou a morte de Cristo. Por exemplo, Isaías 43 e versículo 10, a Bíblia diz que foi da vontade do Senhor esmagá-lo. Aleluia! Foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então a vontade de Deus estava aqui. A vontade de Deus, volta a dizer, é a medida de todas as coisas. Se você sofre segundo a medida de Deus. Deus dará o suporte, Deus dará força para você superar, para alcançar a vitória, para vencer. É por isso que Paulo, em Filipenses 4:13, entendiu esta verdade, que a vontade do Senhor é a medida de todas as coisas, quando ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Deus está no controle de tudo. Ele tem a totalidade das coisas, porque Ele é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Até aí tudo bem? É só a introdução. Vamos entrar agora no assunto. Primeiro, baseado em Isaías 53 e 10, a ida de Cristo à cruz do Calvário foi um sacrifício agradável a Deus. Um sacrifício agradável a Deus. Embora você, com os olhos, assistindo o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, você venha ficar com dó de Jesus. Você olhe para aquele sacrifício de tanto sofrimento, você chora: coitado, eu estou com dó. Não, nós temos que nos contentar e que nos alegrar e glorificar o nome do Senhor por causa daquele sacrifício. Porque foi por conta daquele sacrifício que nós temos alcançado nele a salvação. O escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um sacrifício agradável a Deus, porque o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, para que Jesus, como nosso substituto, ele pudesse sofrer a agonia mais intensa, a aflição mais indescritível, o desamparo, o isolamento mais terrível que alguém pudesse experimentar. Como resultado, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando você às vezes sente as dores terríveis de uma angústia que atravessa a alma, a impressão que você tem é que Deus virou as costas para você. A impressão que você tem, a sensação é a sensação de abandono. Mas ouça uma coisa, Deus está falando no Salmo 50, versículo 15, dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Se a situação é angústia, ele promete, ele ordena dizendo: invoca-me. E a promessa dele é esta: eu te livrarei. E o resultado: e tu me glorificarás, diz o Senhor. Então estava ali Jesus, crucificado no madeiro, em um monte chamado Caveira. O monte chamado Caveira. Nesse momento, o universo inteiro se contorceu de dores. O sol escondeu seu rosto e houve trevas sobre a terra até o meio-dia. O mundo inteiro foi abalado sob o efeito daquela crucificação de Cristo no Calvário. E Jesus exclama em alto e bom som: Deus meu, por que me desamparaste? Sede, desamparo,
e agonia são símbolos do próprio inferno. O Salmo 116, o salmista diz que ele provou angústias do inferno. A coisa era tão dolorosa que a sensação que ele tinha era algo do inferno atravessando a sua alma. Foi na cruz que Cristo desceu ao inferno, conforme Pedro, na primeira carta, capítulo 3, versículo 19, diz que Jesus Cristo desceu às partes mais baixas e pregou aos espíritos que estavam em prisão. Quem são? Aqueles que negaram o projeto de Deus nos dias de Noé. E Jesus pregou aos espíritos em prisão, não para convertê-lo a Cristo, não, mas para justificar a profecia do Éden, que apareceria a semente que esmagaria a cabeça da serpente. E ele apresenta-se dizendo: eu sou a testemunha, eu sou aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. Foi na cruz, meus amados, que ele se fez pecado e maldição por nós. Foi na cruz que ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus contra o pecado. Foi exatamente ali onde tudo isso aconteceu, para cumprir Isaías 53 e versículo 5, onde o profeta abertamente diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. Existiu uma causa porque estava ali. Houve um propósito definido por Deus para ele estar ali. Cristo não foi à cruz apenas por ir. Cristo foi porque tinha um propósito. E qual foi? Por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos nós fomos sarados. Sarados da ferida da alma, sarados do pecado latente na alma, como diz o salmista no Salmo 42, que ele ora ao Senhor e diz: Senhor, sara as minhas feridas da minha alma, porque eu pequei contra ti. Era um pecado latente na alma, queridos, que o Senhor trouxe a cura para todos nós. O que Jesus temeu no Getsemane, ele experimenta agora na cruz. Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido e traspassado. Terra e céu desamparam a Cristo Jesus. E depois de sofrer o desamparo de toda a terra, multidões inteiras ouvindo a mensagem de Cristo, pessoas contemplando curas e milagres. Essa mesma multidão agora ela vira as costas para Jesus. Essa mesma multidão que clamava por resposta de Cristo para as suas curas, é a mesma multidão que levanta o dedo de acusação, que desafia e afronta Cristo no Calvário. E naquele momento Cristo diz: Deus meu, por que me desamparaste? E Pedro e Paulo, desenvolvendo a sua teologia acerca dos problemas do pecado, da justificação pela fé, em toda a carta aos Romanos, cuja carta despertou o homem chamado Lutero a acreditar em Cristo como o único Senhor e Salvador. No capítulo 4, versículo 25 de Romanos, a Bíblia diz que Cristo morreu por causa das nossas transgressões, ele ressuscitou para a nossa justificação. E quando somos justificados, nós somos inocentados. E quando somos inocentados, nós somos promovidos de perdidos para filhos de Deus. Aleluia! Tragada foi a morte pela vitória. Quantos podem dizer graças a Deus? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. É um pouco complexo em sua contemplação e apreciação desse amor de Deus. João vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira. E como que ele amou o Filho? Que amor é esse de Deus por seu Filho?
Como se explica esse amor? Ele ama de tal forma, ele ama de tal maneira, que foi prazeroso para esse Deus a morte de seu filho. Embora Deus amasse a Cristo como filho, Ele o desamparou como fiador, que assume nossa dívida com um propósito de trazer vida para o mundo. Cristo vai falar da plenitude dele em nós. Em João 10 e versículo 10, na parte B do texto, ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isso é plenitude de vida em Cristo. Ninguém pode reclamar de escassez, ninguém pode reclamar que há falta de graça, que há falta de plenitude com Cristo. Se você se submete aos propósitos de Deus, não há por que se queixar. Não. O Senhor vai dizer em Provérbios 1 e 23: atentai para mim, e eis que copiosamente derramarei para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Ele está na palavra. A sua vontade é canalizada nas entranhas da palavra do verbo vivo que se fez carne, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus foi abandonado para que nenhum de seus filhos jamais precisasse dar um grito de solidão. Ele assume tudo o que eu e você poderia fazer, mas que a nossa estrutura não era capaz de suportar e tolerar tudo enquanto ele suportou. Porque o Salmo 103 no verso 14 está escrito que Deus conhece a nossa estrutura e vê que somos pó. Nós somos portadores da necessidade infinita de Deus, e desde agora até a eternidade. Quando nós adentrarmos nos portais da eternidade, continuaremos sendo pessoas dependentes e carentes de Deus. Continuaremos precisando do auxílio do Senhor, porque entraremos num ambiente que seremos habilitados a conviver ali. Nós conhecemos um pouco do que há aqui no tempo, do espaço na terra, mas nós adentraremos na eternidade e continuaremos dependendo de Deus, como andar com Deus na eternidade. Viveremos para sempre como aprendizes. Em parte nós sabemos, em parte agora nós não sabemos. É uma incógnita. Os mistérios de Deus estão ainda por ser revelado um pouco mais. Nós estamos sabendo a medida certa que o Senhor nos faz entender. Então quando Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Jesus Cristo foi onde ninguém mais poderia ir junto com Ele. Ele estava só na cruz do Calvário. A morte de Cristo, amados, foi o mais terrível golpe já desferido contra o império das trevas. O mais terrível golpe já desferido contra o império das trevas. De maneira que quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz a dimensão horrenda e espantosa que era o lugar de onde saímos. E Paulo vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas. Outra versão fala potestade das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você foi transportado. Você sai de um nível baixo para um nível superior. Você sai de uma escala decadente, deplorável, para um estado de vida espiritual saudável com o Senhor. E o versículo 14 desse mesmo capítulo 1, 13 de Colossenses, o texto bíblico diz que por seu sangue nós temos a redenção, a remissão dos pecados,
segundo a riqueza da sua graça. A riqueza da sua graça. O que é isso, amados? Isso é resultado do nosso encontro com Jesus, de nossa procura por Deus. Quantas pessoas têm encontrado oportunidade tal como essa de estar sentado numa cadeira como você está, ouvindo uma mensagem do nível que está ouvindo, e o culto termina e a pessoa volta para casa da maneira como ele chegou. Ele não volta tendo a companhia de Jesus na sua vida, e o Senhor quer te acompanhar ao longo da tua história. E para isso acontecer é importante que você faça uma aliança com Deus, através de Cristo Jesus, que fez tudo por você, para que você seja uma pessoa salva, para que você ande em novidade de vida por Cristo Jesus o Senhor. Em Cristo Jesus o nosso Senhor, Ele quer te dar a salvação ainda não vivida, ainda não experimentada, porque esse é o conhecimento experimental da verdade. Esse conhecimento experimental da verdade se dá, como disse Jesus em João 8:32, quando ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma palavra desafiadora. Para conhecer esta verdade é preciso ter iniciativa, e essa iniciativa é provocada pelo nível do tempo que você tem de ouvir a palavra. A saber que em Romanos capítulo 10 e versículo 18 está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que Deus quer é pessoas que tenham ouvidos para dar crédito ao que Ele traz através da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aproveite o tempo que você tem, cultive o melhor de Deus num culto como esse, e não saia daqui sem fazer comunhão com Deus através de Jesus. Tudo fez por mim, tudo fez por ti, derramou seu sangue no Calvário. Ele é a nossa redenção. E a única coisa com a qual o homem pode contribuir para a sua própria redenção, a única coisa com a qual o homem pode contribuir, a mulher pode contribuir para a própria redenção, é o pecado, do qual essa pessoa precisa ser redimida. O maior problema da enfermidade da alma, dos impactos angustiantes, dessa depositária do sentimento que a alma, que está inserida e acoplada dentro do corpo, numa linguagem teológica nós somos tricotômico, é uma tricotomia, nós somos espírito, alma e corpo. O corpo é o recipiente do espírito e da alma. O espírito e a alma está entrosado um ao outro, e só tem uma ferramenta que pode dividir alma e espírito. Hebreus 4:12 é a palavra da verdade. Ela divide alma e espírito, juntas e medulas, dá o diagnóstico do coração e diz o estado espiritual de cada pessoa. Somente a palavra de Deus. A alma é a depositária de nossos sentimentos e emoções. As aflições estão na alma, as angústias estão na alma. O mal do século, que é a ansiedade abre caminhos para a depressão. A depressão é um peso esmagador dentro da consciência, da mente e da alma da pessoa. É o resultado do congestionamento de uma série de coisas mal resolvidas, de coisas adiadas e atropeladas uma na outra. Aí então a pessoa entra no estado gritante da sua alma, no desespero a ponto de querer desistir da própria vida. Jesus experimentou isso. Ele disse: a minha alma angustia, e eu tenho angústia de morte. Jesus viveu um momento de depressão por algumas horas.
E ele disse para o Senhor: passa de mim este cálice, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele recorreu à vontade de Deus. Ele colocou em ordem o que é prioridade para Deus, isto é, a vontade dele em nossa vida. A vontade dele é que deve prevalecer em nossa vida, porque é ele que dá sentido e significado para a vida. O Senhor não projetou pessoa alguma para o fracasso. Não existe destino para alguém. Não. Se destino fosse uma pessoa, eu diria que teria duas deficiências, ou por que não dizer dois bloqueios: uma capa na consciência e uma venda nos olhos. O Senhor nos projetou para conhecê-lo como Ele é. Quando você pega Isaías 43 e versículo 7, você vai encontrar Deus dizendo o seguinte: e todos os que são chamados pelo meu nome. Quem foi chamado pelo nome do Senhor, levante a mão e dê glória. Aí ele continua: ele chamou pelo seu nome, e o nome pelo qual ele chama hoje é Jesus. E todos os que são chamados pelo meu nome, ali ainda não está revelado, foi revelado no Novo Testamento. E todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei e formei para a minha glória. Você foi criado e formado para a glória de Deus. Aí no capítulo 2 de Efésios, versículo 10, Paulo escreve: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou com antecedência para que nós andássemos nela. Diga-se comigo: nós fazemos as obras. Está fraco, de novo: nós fazemos as obras, mas é Deus quem opera em nós a realização das obras. O mérito é de Deus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A glorificação é para aquele que foi na cruz. É porque ele foi lá que eu estou aqui. É por causa dele que eu estou aqui. Se não fosse, eu não estaria aqui. Ele fez tudo por mim e tudo por você. E como eu estava dizendo, todo pecador precisa de um tratamento da redenção de Cristo. Por quê? Porque existe o estado danoso ocasionado pelo pecado latente na alma. E diante disto, a humanidade em toda a sua inteireza, independente de qual seja a tribo, língua, nação, de todos os povos que povoam a terra, que veio da ramificação de Adão e Eva, com a queda do primeiro homem, todos estão vivendo uma situação de carência. Romanos 3:23, o texto bíblico diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisa de um Salvador. Você não consegue sem que este Salvador seja a âncora de sua alma. E para encerrar essa ministração, quero dizer a vós outros: o grito do Calvário mostra como os homens podem ir longe do pecado e como Deus pode ir longe para salvá-los. Porque Cristo disse: eu vim buscar. Lucas 19:10, eu vim buscar o que se havia perdido. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E mesmo no Calvário, na cruz,
ainda aconteceu o evento de salvação. O ladrão que estava de um dos lados disse: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva-te e a nós também. O outro exclama e diz: como tu diz tais coisas? Não vê que nós estamos na mesma condenação? Esse justo nenhum mal ele fez. E ele curva a cabeça da cruz, vira de um lado, ele consegue virar um pouquinho e diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres como rei. E Jesus, com a cabeça erguida como um guerreiro que de braços abertos luta uma batalha, Cristo olha para o lado e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. E quando Cristo levanta os olhos para os céus, depois que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo olha para cima e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Mateus diz: e ele expirou e curvou a cabeça, para constatação se ele estava vivo ou não. Naquele momento que ele entregou o espírito, o centurião cai aos pés da cruz. Houve tremor, o cemitério abriram sepulturas, e alguns dos que morreram servindo a Deus ressuscitaram e entraram pela cidade. E aquele centurião, ele cai aos pés da cruz, levanta as mãos e diz: verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Salvação na cruz, salvação ao pé da cruz. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Cristo até na última hora, ele ganhou almas para o reino dos céus. O homem pega uma lança, pega um pedaço de pau e quebra as pernas de um dos ladrões. Vai para o outro lado, quebra as duas pernas de mais outro ladrão. E quando chega para quebrar as pernas de Jesus, Deus, numa providência diretiva, ele traz lá dentro do coração daquele homem o arrependimento, para cumprir a escritura, e nenhum de seus ossos foram quebrados. Não quebrou as pernas de Jesus. Ele pega uma lança e atravessa do seu lado. Ela atinge uma bolsa de sangue, uma bolsa que sai água e sai sangue. A rocha foi ferida, e eles comprovaram: está morto. Criaram uma falsa teoria dizendo que Jesus tinha desmaiado na cruz do Calvário, e que ele levantou da sepultura, empurrou a pedra e saiu. Tiago vai dizer: assim como o espírito, o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras está morta. E Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O corpo estava morto, ele não tinha desmaiado. Ele não poderia empurrar a pedra da sepultura, porque estava fragilizado, fraco, sem força, embora tivesse ressuscitado para empurrar. E quando ele ressuscita, ele traz consigo as marcas. Tomé repercutiu por todos os lugares que ele não acreditava, e ele mostrou: veja os cravos da minha mão, veja do lado onde a lança foi traspassada. E ele disse: Deus meu e meu Deus. Jesus olha para Tomé e disse: agora porque tu vistes e creu, bem-aventurados são os que nunca viram e creram. Tomé, seja crente e não incrédulo. Esta é a mensagem desta noite, amados. O grito do Calvário, o grito do Calvário que ecoou que vem ecoando ao longo de toda a história: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa de nós, que ele desamparou Jesus Cristo, por causa das nossas transgressões, que ele desamparou ao Senhor Jesus por algumas horas. E este acontecimento único da cruz de Cristo
é uma revelação final, tanto do caráter e da consequência do pecado humano, quanto também da maravilha e do sacrifício do amor de Deus. Porque Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Eu quero convidar-os que você fique em pé. Eu quero orar juntamente com você, com uma oração de gratidão. Depois nós vamos cantar um hino, tá bom? Nós vamos cantar um hino. Deus bendito e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, a minha gratidão juntamente com o teu povo aqui reunido, sobre tudo que o Senhor tem feito em favor de nossas vidas. O Senhor já dizia no Antigo Testamento, em Provérbios 8:34, 8:35, mas o que me acha a vida, e nós achamos. O teu Espírito nos levou até o Senhor. O que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Nós temos alcançado o favor da tua graça, e queremos aqui, Senhor, demonstrar a nossa gratidão, porque sabemos que o tesouro dos humildes é a gratidão. Amém. Glória a Deus. O Senhor fez tudo por nós, e nós não podemos fazer nada quanto a tudo que o Senhor fez no Calvário, senão levar a cruz, um dia após o outro, até que nós alcancemos a coroa. Porque o mais importante, entendemos que não é tanto a coroa que vamos receber, mas é levar a cruz até que receba a coroa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 484. Não sei se eu vou conseguir acompanhar a banda, se eu vou desbandar para um lado e a banda para outro. Mas vamos tentar aqui. 484. Pode sentar, amados. Houve um que morreu por seu sangue na cruz, indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Bora lá? 1, 2, 3. Houve um que morreu por meus crimes na cruz, indigno e vil como sou. Sou feliz, pois seu sangue verteu meu Jesus, e com este meus crimes lavou. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Ele é eterno e amável, não há outro igual, pois converte o infiel coração. E por essa paciência e amor divinal, estou livre da condenação. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou, e mudou minhas trevas em luz. Meu anelo constante em Cristo viver, meu caminho seu exemplo marcou. E pra dar minha vida, Jesus quis morrer, sobre a cruz meus pecados levou. Meus pecados levou na cruz onde morreu
o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. O coro de novo. Meus pecados levou na cruz onde morreu o sublime e meigo Jesus. Os desprezos sofreu, a minha alma salvou e mudou minhas trevas em luz. Amém. Graças a Deus. Muitíssimo obrigado, meus nobres irmãos em Cristo Jesus. Pastor Florencio, sou agradecido a Deus por tudo. Que o Senhor te abençoe. Amém. Continuamente, em nome de Jesus. Obrigado. Espero tenha dado a entender o teor da mensagem. Amém. Tu me colocou no aperto, viu? O grito do Calvário. Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor. Amém, queridos? Graças a Deus. O grito no Calvário. E nesse grito, Jesus dá o brado de vitória. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos irmãos, estamos chegando ao final. Gostaria de saber se nessa noite alguém deseja fazer uma aliança com Jesus. Tem alguém que precisa fazer uma reconciliação com Deus? A oportunidade está aberta nesse momento. Caso tenha alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus,